Salve, salve! Eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil, esse é o episódio 54 do meu programa Análise dos Fatos no meu canal de YouTube. Não tivemos a transmissão ao vivo nessa sexta-feira, 15 de maio de 2026, mas eu compenso agora com esse vídeo. Foi um erro humano nosso, a gente estava fazendo o programa, não se deu conta que não estava transmitindo, que não estava gravando, acabamos perdendo um tempo imenso e já não tinha mais o horário do estúdio, o operador, mas enfim, tudo que vai ser ajeitado na próxima semana. E agora eu faço esse formato doméstico aqui para falar do papelão de Flávio Bolsonaro na TV na quinta-feira, 14, e também em declarações à imprensa nessa sexta. Então vamos começar com a análise que eu tinha publicado mais cedo no X. Olha aí, Flávio Bolsonaro mentiu na coletiva de quarta-feira, 13 de maio, ao dizer que é mentira que Daniel Vorcaro bancou o filme sobre o pai dele, Dark Horse. E depois mentiu na TV nessa quinta, 14 de maio, ao dizer que eu não falei que era mentira. Aliás, tem compilados aí de vídeos circulando nas redes sociais, até coloquei um no story, mostrando as duas declarações, obviamente, conflitantes entre si. E aqui a gente está supondo que, de fato, o dinheiro do Vorcaro, a gente vai ver como é que foi esse caminho, chegou e foi utilizado no filme. Porque senão a mentira é maior ainda. Mas foi noticiado que sim, que haveria documentos comprovando isso, e é a alegação da família Bolsonaro, no final das contas, como a gente vai ver, depois de toda essa transformação de narrativas. Então eu continuei dizendo, a mentira não é de direita nem de esquerda, ela é uma afirmação ou comunicação falsa, feita com a intenção deliberada de enganar alguém. Tem o contrato de confidencialidade, alegou Flávio, como se isso o eximisse de responsabilidade pela reação cínica que teve na coletiva. Contrato de confidencialidade não obriga ninguém a mentir, que dirá a dar aquela gargalhada cínica, teatral, e a chamar de militante o repórter que fez uma pergunta baseada em informação verdadeira. Eu mesmo já critiquei a maneira de outros integrantes do Intercept de repercutir matérias, o que eles fizeram, no caso da Vaza Jato, etc. Agora, aquele repórter específico estava fazendo uma pergunta para um senador da República, relevante, baseada num fato objetivo. Não tinha nada que ser tratado mal ali pelo Flávio naquela cena que acabou se tornando uma ilustração da dissimulação dele. Foi contraditado pelos fatos, rapidamente teve que mudar o discurso. Muito bem, estou falando disso agora porque veio à tona, não tem mais como negar, declarou o senador na TV. É a Globo News, onde ele deu a entrevista, admitindo na prática seu método de esconder informação, atacar quem a revela e só falar a respeito quando encurralado. Aspas para ele de novo. Se eu falo assim, eu conheço o Vorcaro, a pergunta seguinte seria, qual a sua relação com ele? Eu ia ter que falar do filme. Foi por isso, só por isso, que eu me eximi. Fecha aspas. Foi o que explicou o Flávio, escancarando que ele mentiu de caso pensado e omitiu dos brasileiros sua relação com o protagonista da maior fraude da história do país. Vorcaro repassou recursos por meio da empresa Entre Investimentos e Participações para o Ravengate Development Fund LP, fundo registrado no Texas, nos Estados Unidos, e representado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. Flávio cobrou do dono do Banco Master o pagamento de parcelas atrasadas em mensagem de áudio, que eu mostrei aqui nos programas anteriores, de 16 de novembro de 2025, véspera da sua prisão. Aspas para o Flávio, não foi para o Eduardo o dinheiro. Todos os recursos que foram aportados nesse fundo, que é específico para a produção do filme, foram usados integralmente para fazer o filme. Para colocar de pé uma estrutura dessa, criar um fundo, cuidar das questões legais, de burocracia, você tem que contratar um advogado de confiança do Eduardo Bolsonaro, alguém que cuidou de todo o seu processo de green card, quer dizer, para morar nos Estados Unidos. Está dentro do contexto do filme, o advogado é gestor do fundo também. Fecho aspas aí para o Flávio. E eu perguntei, para colocar de pé uma campanha presidencial, o quanto é preciso mentir e dissimular? Ele está agora dizendo, portanto, que o dinheiro do Vorcaro chegou lá para o filme, porque chegou pelo fundo e o dinheiro do fundo teria sido integralmente utilizado para a produção. Ainda que o Flávio, em alguns momentos, tenha dado uma gaguejada nessas entrevistas, não saber de detalhes, como a gente vai ver, e não saber nem sequer se o advogado do Bolsonaro ficou com alguma parcela, se haveria algum tipo de porcentagem para ele prevista em contrato. Se enrolou todo e estava enrolando a audiência, tentando enrolar a audiência também. E aí o produtor executivo de Dark Horse, o deputado federal Mário Frias,
do PL de São Paulo havia garantido na quarta-feira que não há um único centavo do senhor Daniel Vorcaro. Essas são aspas dele. Não há um único centavo do senhor Daniel Vorcaro. No filme, alegando que a produção, aspas, também vem sendo alvo reiterado de ataques, fecha aspas. A produtora Go Up Entertainment também garantiu que, aspas, não consta um único centavo proveniente do senhor Daniel Vorcaro, do Banco Master, ou de qualquer outra empresa sob o seu controle societário. Fecha aspas. Eu já tinha mostrado essas declarações e tinha comentado aqui no programa Análise dos Fatos de quinta-feira, antes da nova explicação do Mário Frias, o seguinte, que eu vou rodar para vocês. Mas a produtora está dizendo que não recebeu dinheiro do Vorcaro, do Master e de qualquer outra empresa sob o seu controle societário. É bom deixar isso claro. Porque pode ter recebido, portanto, de uma empresa comandada por um testa de ferro, por um laranja do Daniel Vorcaro. Estou falando por uma simples questão lógica. Pode, isso não está negado na nota. Pois é. Então, tá aí na imagem agora o print e eu reproduzi esse trecho que eu tinha dito entre aspas e logo em seguida a nova explicação do Mário Frias confirmou a minha análise. Aspas para ele. Quando afirmei anteriormente que não há um único centavo do Master no filme, referia-me ao fato de que Daniel Vorcaro não é e nunca foi signatário de relacionamento jurídico, assim como o Banco Master nunca figurou como empresa investidora. O nosso relacionamento jurídico foi firmado com a Entre, que é essa empresa Entre Investimentos e Participações. Pessoa jurídica distinta. Então, essas são as aspas aí do Mário Frias, em sua pretensa aula de semântica, como eu chamei, escancarando que o bolsonarismo também faz jogos de palavras para omitir informações comprometedoras até não ter mais como reagir. Então isso é uma tradição na política. Você solta uma nota meio embaçada, ensaboada, que se colar, colou. Mas essa não colou. Não, o dinheiro do Vorcaro não entrou aqui. Não, mas... a empresa que ele seja... que ele tenha testa de ferro, laranja, e aí o dinheiro chegou por essas empresas. Bom, eu não neguei que isso aconteceu, eu só neguei que era formalmente do Vorcaro, mas não tinha a palavra formalmente. Quer dizer, você tem aquela alegação mais ambígua, mais vaga, para tentar fazer parecer que, olha, não houve. E era uma alegação que já contrariava o discurso do Flávio Bolsonaro e o conteúdo do áudio. Aí depois acabaram alinhando um pouco mais, mas tentando dizer que não mentiram, não se disseram em qualquer momento. A dissimulação tampouco é de direita nem de esquerda. Ela é o ato de ocultar intenções, sentimentos ou verdades através de uma aparência falsa ou enganosa. Haja pano para tanto cinismo. E olha que não falta gente para passar pano aí. Então, já tem um baque muito grande para a campanha do Flávio Bolsonaro em razão dessa percepção de que o Flávio omitiu informações importantes do público, do eleitorado, do povo brasileiro, e mentiu deliberadamente. Aí eu fiz uma outra análise mais específica sobre outro trecho da entrevista do Flávio na Globo News. Aí a Malu Gaspar, que estava junto com o Otávio Guedes e com a Júlia do Alibe, ela disse, na verdade, mas o senhor acabou de falar que o dinheiro passou pelo advogado, Paulo Calixto, do seu irmão, que é o Eduardo Bolsonaro. E o Flávio, eu te falei que eu não tenho certeza, que eu não sei de detalhes, de verdade. Se eu tivesse, eu te falaria, sem problema nenhum. E a Malu, mas o senhor falou que contratou um advogado para fazer a gestão do investimento. Eles estavam ali no calor do embate, né? E ela falou contratou, mas não necessariamente foi o Flávio que contratou, mas ele disse que foi contratado um advogado, quer dizer, que era ligado ali ao Eduardo, que é esse Paulo Calixto. E aí o Flávio, olha só, esse dinheiro foi para um fundo exclusivo, vocês não vão colocar palavra na minha boca, desculpa. O dinheiro foi para um fundo exclusivo para a realização do filme, que, vamos lembrar, é o Dark Horse, que significa em inglês cavalo azarão, zebra, quer dizer, candidato surpresa nesse jargão político-eleitoral, que é sobre a trajetória do Jair Bolsonaro. E a Malu disse assim, e a Go Up, que é a produtora, não faz parte desse fundo? E nem o Mário Frias, que é o produtor executivo, e o Flávio, que eu saiba não. Pelo que eu estou acompanhando de vocês até agora, vocês jornalistas, né? Até agora não. E pelo que eu soube até agora, também conversando com eles, aí se referindo à produtora Mário Frias e ao irmão, ao advogado do irmão, quem quer que seja, não. Então, isso foi o que declarou o Flávio Bolsonaro.
Em resumo, Flávio Bolsonaro, além de alegar que não sabia de nada sobre Daniel Vorcaro, alega que não sabe detalhes sobre o caminho do dinheiro do dono do Banco Master para o filme sobre seu pai. Após 2 dias de escândalo, agora a gente já está no terceiro, na sexta-feira, e isso vai se prolongar, resultante da revelação de áudio e mensagens do senador para Vorcaro, Flávio foi à TV dar alegações genéricas, sem sequer esclarecer que dirá provar os vínculos do fundo Heaven Gate no Texas com Dark Horse. Antes, como eu tinha mostrado em programas anteriores, ele mentia e omitia. Agora enrola e, com isso, turbina as suspeitas sobre o uso do dinheiro ou de parte dele para outros fins. Seus passadores de pano se apegam à alegação de que não teria havido contrapartida e, portanto, não teria havido crime, como se a hipótese criminal fosse o único problema na conduta dissimulada de Flávio, e como se fosse possível tirar conclusões categóricas sobre essa hipótese sem esclarecimento dos detalhes da história, obviamente merecedora de investigação jornalística e policial. Trata-se, afinal, de dinheiro, 61 milhões de reais, conforme o noticiário, provavelmente oriundo das vítimas do autor da maior fraude da história do país, e que passou por uma empresa, entre investimentos e participações, de sua teia financeira, até chegar a um fundo sem aparente relação direta com a produtora do filme de autopromoção familiar, ao qual, alegadamente, ele, o dinheiro, teria sido destinado. Então, é óbvio que é um caso repleto de obscuridades e de elementos suspeitos que merece todo tipo de investigação. Ademais, um candidato que a toda hora precisa apontar que o adversário já fez algo igual ou parecido, não apenas reduz sua capacidade de projetar uma imagem convincente de superioridade moral e de competência administrativa necessárias para desempatar uma eleição acirrada. Ele também se mostra, para dizer o mínimo, mais do mesmo, o que mantém o país fadado a permanecer em outro fundo, esse sim, bastante conhecido, o do poço. Pois é, minha análise. E aí eu friso, nesse outro comentário que eu fiz no X, esses elementos da fala do Flávio. Eu não tenho certeza, eu não sei de detalhes. Que eu saiba, não. Pelo que eu soube, não. Quer dizer, esse é o pré-candidato da oposição, entre aspas, ou suposta oposição, ou pretensa oposição, ou pretensa direita. Esse é o pré-candidato na TV. É assim que ele atua. Quer dizer, o Flávio tem acesso ao irmão Eduardo, ao advogado do irmão Paulo Calixto, ao produtor executivo Mário Frias e à produtora do filme Go Up Entertainment. Ele poderia detalhar, mas se faz de sonso. Ele tem todo o acesso, todo o contato para esclarecer a história e, ao participar de uma entrevista na TV, explicar, diante de toda a repercussão negativa, aquilo que de fato aconteceu, mesmo que já de modo tardio. Mas ainda assim, ele vai completamente, eu não digo despreparado, porque parece até algo menor, mas ele vai ensaboado, porque parece que há uma tentativa deliberada de enrolar. Mas há, mesmo do ponto de vista maquiavélico, uma falta de competência. Ou, se ele disser realmente todos os detalhes, vai ser tão comprometedor que ele prefere passar essa vergonha, esse vexame, de chegar na TV como se fosse uma coisa menor. Isso aí eu não sei detalhes. Tá bom, é isso que o senhor está sendo cobrado a explicar. E aí tem um desgaste em relação a isso. É óbvio que os militantes vão pegar trechos em que ele faz um embate com a Globo, em que ele aponta o dedo para o PT, quer dizer, em que ele tenta se limpar na suposta sujeira ou na sujeira dos outros, etc. Mas ele tem que fazer diferente, porque senão o Brasil vai trocar 6 por meia dúzia, ou as pessoas precisam passar pano para essa sujeira em nome do combate do outro lado. Não, é preciso aumentar o sarrafo, é preciso cobrar decência dos políticos, principalmente aqueles que se candidatam a cargos de tanto poder. E aí eu resgato a postagem que Jair Bolsonaro fez lá em 12 de julho de 2024. Já falei dela aqui, mas agora preciso contrastá-la com as declarações atuais do Flávio. Então o Bolsonaro estava lá dizendo que os senhores não leram errado, impediram de acontecer e foram demitidos. A quem o Jair Bolsonaro se referia? Ele se referia aos gerentes da Caixa Econômica que, como dito na
matéria do jornal o Globo, reproduzida na sua chamada em print, na postagem do Jair Bolsonaro, os gerentes da Caixa, repito, perderam cargo após terem barrado uma operação arriscada e atípica de 500 milhões de reais. Uma operação que, como o subtítulo aponta, era de compra de títulos do Banco Master. Portanto, são gerentes, servidores, portanto, da Caixa, que barraram uma operação pró-Master, de interesse do Daniel Vorcari, e foram demitidos. E aí o Jair Bolsonaro pegou essa notícia, que não é dele. O Bolsonaro não apura nada, pega sempre a parte da imprensa que é conveniente. E escreveu lá, não é mais questão de todo dia, mas sim a cada hora. Por isso o sistema está agindo com tanto afinco em suas ações. Ainda faz essa frase meio repetitiva, mas estava dizendo que o sistema estava agindo para blindar o Banco Master, para proteger o Daniel Vorcari, para abrir caminho para as operações em seu benefício. Estava retalhando aqueles que estavam tentando barrar a operação a seu favor. Então, Bolsonaro estava vinculando o Banco Master ao sistema, dizendo que o sistema atuava para ele. E o Flávio agora diz o quê? Que o dinheiro do Daniel Vorcari chegou lá no fundo, representado pelo advogado do irmão dele, e foi utilizado para fazer o filme. Repito aqui, todos os recursos que foram aportados nesse fundo, que é específico para a produção do filme, foram usados integralmente para fazer o filme. Frase de Flávio Bolsonaro em sua entrevista na Globo News. Então, resumindo, até o Jair Bolsonaro já havia apontado que o sistema agia a favor de Daniel Vorcari. Mas quando o dono do Master, e esse que é o ponto importante de análise, topou bancar o filme de propaganda da família, tudo mudou. Pelo dinheiro para autopromoção, os bolsonaros se aliam ao sistema. Pela impunidade, como já vimos, também. Porque, como já vimos, quem acompanha meu trabalho sabe, em 2019, Flávio era investigado de rachadinha e foi lá ficar aliado de Dias Toffoli, fazer o acordão, foi lá tomar cafezinho com Gilmar Mendes, porque um desdobramento da Lava Jato, a Operação Furna da Onça no Rio de Janeiro, atingiu a família Bolsonaro em cheio, e da pena saiu um galinheiro inteiro. Da movimentação bancária típica do Fabrício Queiroz saiu um histórico de funcionalismo fantasma. Então aconteceu o mesmo que aconteceu quando a Lava Jato atingiu o PSDB, o velho Tucanato e os seus representantes, como o Gilmar no judiciário, se voltaram contra a Lava Jato, se aliaram ao PT. Depois veio o bolsonarismo, se aliou a tudo isso, desmobilizou as pessoas que estavam querendo se manifestar nas ruas pelo combate à corrupção, pelo combate à impunidade. E agora, recentemente, fizeram um acordão para ter a sessão conjunta no Congresso com deputados e senadores, sem pautar a CPI do Master, para votar apenas o projeto de lei da dosimetria, como confessaram o Jorge Seife e o próprio Flávio Bolsonaro. Já mostrei as declarações em outros programas dessa semana. Então, chegou lá com dinheiro na mão para fazer algo de interesse deles, bom, pararam de criticar e se uniram. E depois a gente vai ter que falar sobre essa história da necessidade de se fazer um filme. Existe um imperativo de é preciso fazer um filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro? Não, faz porque quer. Então eles falam assim, mas a gente não usou a Lei Rouanet. Tá, não usou a Lei Rouanet, que critica a Lei Rouanet, e isso demonstraria uma certa coerência de discurso. Mas foi pegar investimento com Daniel Vorcari, que é da ala podre da elite econômica e ligado ao sistema, como o próprio Jair já tinha colocado. Então, você escolhe o caminho errado dos dois jeitos. É melhor, eticamente, moralmente, você não se misturar com essas pessoas. Mas eles pregam uma coisa e fazem outra diferente. E esse é um ponto fundamental. Senador pedir dinheiro a banqueiro para a produção do filme já é inadequado e imoral por si. Senadores votam leis de interesse de empresários e jamais deveriam buscar deles um benefício financeiro direto ou indireto. Jair Bolsonaro não era mais presidente ali em dezembro de 2024, quando a relação do Flávio com o Vorcari começou, e 2025, ao longo do qual ela evoluiu. Mas o Flávio já estava no Senado. O Flávio já era e ainda é senador. E é preciso lembrar um ponto muito importante. O Ciro Nogueira, aliado e potencial vice do Flávio até outro dia, quando foi alvo de busca e apreensão, ele apresentou a emenda Master ali, se eu não me engano, em agosto de 2024.
no começo do segundo semestre de 2024, com certeza. E a gente sabe hoje que ele estava recebendo repasses mensais de 300 mil a 500 mil reais do Daniel Worcaro por meio de empresas ligadas a um e outro. Então, a emenda master foi apresentada dentro, aparentemente, desse pacote. Meses depois, ainda, no segundo semestre de 2024, virada ali de novembro para dezembro, o Felipe Barros, que é outro aliado do bolsonarismo, apresentou na Câmara dos Deputados uma emenda master também. Não se tem, claro, sobre o Felipe Barros, até o momento, qualquer informação nesse nível que se tem sobre o Ciro Nogueira, mas ele apresentou a mesma proposta para que o valor de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito subisse de 250 mil para 1 milhão de reais. O interesse do Daniel Worcaro em parlamentares é nítido, ele existia. Daniel Worcaro estava operando para conseguir a aprovação de medidas legislativas do seu interesse. Pode-se fazer juízo aí sobre qual parlamentar tinha sido cooptado ou não, se havia dinheiro na jogada ou não, etc. Mas que o Worcaro tinha interesse em parlamentar, tinha também. Ele tinha em presidente, ele tinha em ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tinha em lobistas que pudessem abrir a porta, inclusive, do governo, como o Guido Mantega, que estava faturando R$1 milhão e levou o Worcaro para ter uma reunião com o Lula. Agora, o Flávio Bolsonaro é um senador e ele dá o discurso: a gente nem estava mais no governo, meu pai nem era presidente da República, como não teria o que oferecer em troca, em contrapartida. Não, óbvio que teria. Não estou dizendo, cravando aqui, que houve tal contrapartida específica, eu estou dizendo que, como senador, o Worcaro buscava dele uma boa vontade para dizer o mínimo. Se a emenda master do Ciro Nogueira, inclusive, não tivesse sido descartada pelo relator da PEC, no âmbito da qual ela foi apresentada, que era o Plínio Valério, o Flávio Bolsonaro teria isenção, por exemplo, para votar esse texto? Vocês acham que ele ia revelar? Ele não ia revelar, ele não revelou até hoje, que ele era ligado ao Daniel Worcaro. E como que ele votaria? E imagina agora, né? Se a gente soubesse que o Flávio votou a favor da emenda mais, se ela não tivesse sido bloqueada na raiz pelo relator, e tivesse recebido aí o filme, mesmo que eles digam que não são eles, é o filme e tal, toda essa fortuna, negociados 134 milhões, pagos 61 milhões de reais por meio desse fundo. Então, já é grave um senador pedir dinheiro para empresário. O senador não tem nada que fazer isso. Ele está numa outra condição, não é o cidadão comum pedindo. É como eu falei no caso, por exemplo, do Aécio Neves, que ligou para o Gilmar Mendes, o Aécio era investigado, não sabia que estava com escuta telefônica, para pedir que o Gilmar ligasse para o seu então colega, também senador, o Aécio naquela época era senador, Flecha Ribeiro, para que votasse, conforme os interesses do Aécio Neves, no projeto de lei que eu chamo de suposto abuso de autoridade, porque tem esse nome bonito, quem é contra abuso de autoridade. Mas no texto lá tem várias medidas para cercear investigador, juiz, etc. E óbvio que era de interesse do Aécio. Por que ele não convencia o Flecha Ribeiro? Porque não é a mesma coisa um senador tentar convencer um colega do que um ministro do STF, que tem a caneta mais poderosa da República e julga os parlamentares em eventuais processos. Ele tem muito mais ascendência, mesmo que não haja nada sobre o senador ouve o ministro do STF, o ministro quer que eu vote assim e tal, bom, de repente se eu votar, eu fico aí com um crédito, eu fico com a boa vontade dele, quando eu precisar de alguma coisa, etc. Então, são buscas que se fazem numa condição, num patamar diferente, e é preciso saber o seu papel. Diante dessa situação, o senador ele tem que pensar, não tem nada que pedir dinheiro para empresário. Se para fazer algum tipo de movimento, primeiro, que ele seja público, segundo, que ele seja para beneficiar o povo brasileiro, não para enriquecer uma equipe de filmagem, porque tem cachê, o custo de um filme, ele não é simplesmente de gasto de equipamento. Cada pessoa que está fazendo o filme está recebendo um cachê. Então esse dinheiro não é um dinheiro para gerar emprego, para o povo brasileiro, para movimentar a economia. É algo muito particular, uma peça promocional que pode depois render cargos e render dinheiro, conforme o marketing bolsonarista for explorando.
Então tá tudo errado, desde a raiz. E eles tentam passar pano. Vamos mostrar o vídeo do ex-governador de Minas Gerais, que deixou o cargo para se candidatar à presidência da República, Romeu Zema, do Partido Novo. Só lembrar a crítica incisiva que ele fez em 22 segundos ao Flávio Bolsonaro, porque o Flávio já comentou essa declaração, né, na manhã dessa sexta-feira, e comentou do Ronaldo Caiado, que é a que eu vou mostrar em seguida. Então pode soltar. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Muito bem, vocês viram aí o Romeu Zema na sua declaração mais incisiva até hoje sobre um integrante da família Bolsonaro. Vamos ver agora do ex-governador de Goiás e candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado. Acabei de publicar uma nota dizendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro precisa sim de se explicar diante de todas essas gravações que foram publicadas. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão a todos que estão me ouvindo. Eu sou um homem que tem uma trajetória de 40 anos de vida pública. Nunca sobre mim pairou qualquer dúvida do ponto de vista moral. Mas não sou um homem oportunista. E veja bem, o que nós precisamos, mais do que nunca, é fazer com que a centro-direita brasileira não se divida, não rompa essa unidade para que possamos, aí sim, aquilo que é o fundamental, derrotar o PT e o Lula nas urnas no segundo turno. Este é o compromisso que nós temos. Falhas de ordem pessoal devam ser tratadas por cada um que venha amanhã ser denunciado. Mas o objetivo principal é não mudar o foco. O foco é derrotar o Lula. E, sem dúvida nenhuma, é isso que a maioria da população brasileira espera de um pré-candidato à presidência da República. Muito bem, vocês viram aí que o Caiado é muito mais complacente e brando na sua manifestação do que foi o Zema. Aliás, dentro do Partido Novo, há racha, né? Teve aquela parte ali do Partido Novo de Santa Catarina, que é um território mais bolsonarista, não quer dizer que todos os catarinenses sejam bolsonaristas, mas que está dizendo que o Zema se precipitou. Você tem outros integrantes aí que estão defendendo o Flávio, etc. Mas o Zema foi incisivo. E o Caiado foi muito mais na técnica de vamos focar aqui no Lula. O Lula que precisa ser tirado do poder, etc. E dizendo que não quer ser oportunista. Mas cada um pode fazer o seu juízo sobre quem de fato está sendo oportunista. Se é o Zema, quando faz uma crítica para uma má conduta do Flávio Bolsonaro, ou se é o Caiado, quando não faz, justamente para garantir uma certa aliança, um certo apoio. Muito bem, aí vamos à declaração do Flávio. Flávio Bolsonaro disse que Romeu Zema se precipitou ao chamar de imperdoável o áudio em que o senador cobra dinheiro de Daniel Vorcaro. E agradeceu a Ronaldo Caiado, que defendeu esse foco em tirar Lula do poder e disse não ser oportunista, pelo posicionamento correto, respeitoso com ele. Palavras do Flávio aí, posicionamento correto, respeitoso. Aspas para o Flávio. Acho que ele, se referindo ao Zema, foi precipitado. Inclusive, eu tentei ligar para ele ontem para conversar com ele. Ele foi precipitado. É uma pessoa que é nova na política, mas precisa entender que ele também tem uma grande responsabilidade de ajudar os brasileiros a se livrarem do PT, né? Então, acho que ele foi precipitado. Eu acho que eu merecia, pelo menos da parte dele, já que nós conversamos, o benefício da dúvida, pelo menos, né? E após as minhas declarações, após os meus esclarecimentos, todo mundo com quem eu conversei diz que ficou bastante claro que não houve nada de errado. Portanto, eu acho que ele se equivocou em se antecipar e me pré-condenar. Ele se equivocou, eu jamais faria isso com ele. Fecha aspas aí para o Flávio, e ele fala que o Zema é uma pessoa nova na política. O que ele está querendo dizer? Ele está tentando afetar esse ar professoral, é dizer que o sujeito é amador. E
não sabe que nesses momentos você espera, você aguarda, você passa um pano para o aliado, porque depois pode ser você, e aí você vai precisar que os aliados passem pano para você também. Pois é, é esse tipo de procedimento que o Flávio espera dos seus camaradas. E o Flávio fala ali que todo mundo com quem eu conversei diz que ficou bastante claro que não houve nada de errado. Quer dizer, só conversa com puxa-saco, só conversa com bajulador. E, obviamente, não necessariamente ele está sendo sincero, que a gente já viu que muitas vezes o Flávio não é. Pode ter gente ali próxima dele dizendo que ele fez uma baita presepada, para dizer o mínimo, mas ele não vai dizer isso numa entrevista, ele afeta tranquilidade. Então, o Flávio continuou, aspas, eu quero aproveitar aqui para agradecer o Caiado, né, que ele pelo menos fez ali um posicionamento correto, respeitoso comigo, ele já foi vítima de uma perseguição como essa e lá atrás eu o defendi. Fecho aspas aqui só para comentar, é o que eu estava dizendo. Eu defendi ele lá, ele está me defendendo agora e tal, quer dizer, é assim que funciona a velha polícia, esses novatos não entendem. Abro aspas. Lembra quando deixaram ele inelegível, quando ele fez uma reunião lá na residência oficial do governo de Goiás? Apesar de até naquele momento a gente estava um pouco ali em conflito, vamos dizer assim, público, eu fiz questão de virar público também e registrar que não era justo que ele ficasse inelegível por causa de uma situação como essa. E então, se eu não quero perseguição para cima de nós, eu também não quero perseguição para cima do outro. Fecho aspas aí. Flávio quer pano para todos os seus escândalos. É isso que ele quer. E não falta quem passe em nome do combate ao outro lado. Aliás, na entrevista na Globo News, teve um momento em que ele foi questionado ali pela Malu se ele deve mais fidelidade ao Daniel Vorcaro do que ao eleitor. Porque ele diz que não revelou antes a sua relação com o Vorcaro em razão do contrato. Mas ele não revelou o contato. Contato e contrato são duas palavras diferentes. Ele poderia ter dito que tinha uma relação com o Vorcaro, mas ele mostrou que não queria dizer isso, porque senão ia ter que falar do filme e ia se enroscar, ia se desgastar ainda mais. Então tem todo um cálculo político aí em torno. Mas fato é que ele privilegiou essa relação com o Daniel Vorcaro. E teve outro momento em que a Malu questionou sobre o contrato. Já que ele alegou que não podia falar por causa dele, por que não, em nome da transparência, trazer esse contrato a público? E aí ele falou, não, veja bem, vou ter que conversar lá com o fundo, com o responsável pelo fundo, que é o Paulo Calixto, o advogado do Eduardo, para ver se pode, se acontece. E disse que agora não tem mais como negar, quer dizer, a cláusula de confidencialidade ela foi rompida porque veio à tona a relação. Por isso que ele está falando agora. Só que não ficou claro quando que a cláusula de confidencialidade ficou rompida, porque o Flávio Bolsonaro, na mesma entrevista, deu a entender que o contrato foi rompido quando o Daniel Vorcaro não honrou o seu compromisso, quer dizer, deixou de pagar parcelas no momento que a gente sabe estava enrolado aí com todas as investigações, com o cerco contra ele, que era de conhecimento do Flávio, porque o Flávio no áudio, ele não negou isso na TV, disse, eu sei que você está numa situação dificílima aí também, nessa confusão toda, etc. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. Então, o contrato foi rompido. Se o contrato foi rompido lá atrás, a cláusula de confidencialidade continuou valendo? Essa é uma dúvida que precisava ser dirimida aí pela família Bolsonaro se tivesse transparência, se trouxesse a público os documentos para efetivamente comprovar as suas alegações, em vez de ficar reagindo às publicações da imprensa. Porque se ele já podia falar lá atrás, mas não falou, porque o contrato já tinha sido rompido, pior ainda, né? Dentro dessa alegação que já é muito ruim por si só. Bom, esse é o programa Análise dos Fatos, eu vou ficando por aqui, embora já haja aí novas repercussões com trechos aí de documentos sobre a ligação do Eduardo Bolsonaro com o fundo. Já há aí assunto para a próxima semana com a troca de um delegado que estava querendo investigar e avançando ali na investigação sobre o Lulinha, a troca desse delegado pela Polícia Federal. Foi notícia hoje e está havendo vários desdobramentos. O André Mendonça já está procurando saber o que aconteceu, já está
prestes aí a tomar decisões, e vamos ver como é que isso realmente vai influenciar também na campanha, porque um lado se limpa na sujeira do outro. Trocar delegado para blindagem é sempre uma hipótese no meio desses grupos políticos. Isso foi notícia ao longo do governo Bolsonaro, é notícia agora ao longo do governo do PT, e é inadmissível que um delegado que esteja querendo investigar uma pessoa poderosa seja trocado pelos seus apaniguados naquela corporação. Então a gente vai acompanhar tudo aqui no programa Análise dos Fatos em minúcias. Muito obrigado a todos, bom fim de semana, e não só inscrevam-se nesse canal, mas também participem, seja membro, e vocês me ajudam muito assim a manter esse jornalismo independente, consistente e vigilante. Obrigado, tchau.